falar com vocês sobre várias visões e interpretações sobre a ira, né? A ira, que é o primeiro dos 7 pecados capitais, e ele manifesta diversos, centenas e milhares de bloqueios na nossa vida, né? Que a gente trata na primeira semana do tratamento 7 chaves da libertação, tá? Então eu vim aqui, compilei várias canalizações que eu recebi dos mestres, tá? E eu vou começar dividindo com vocês o que o mestre Jesus fala numa das canalizações dele, né? Que é uma canalização específica, onde ele trouxe uma visão sobre um animal, que era um bode preto, sobre a ovelha branca, sobre esse sincretismo, essa visão que a gente tem. Esse julgamento que está intrínseco ali, né, em relação a essas duas figuras simbólicas, né, o quanto que a gente não se conecta com a ira, e ele explica um pouco, ensina um pouco sobre a ira nesse contexto, tá, do que ele estava mostrando ali. Eu anotei aqui algumas informações. Então, gente, o que o Mestre Jesus ensina sobre isso, né? Ele fala que a ira, ele não é assim uma energia que está do lado de fora, tá? Mas é um reflexo do medo e do julgamento que a gente mesmo carrega dentro da gente, né? E ele explica isso por meio dessa imagem simbólica do bode preto que ele colocou na minha tela mental. Não me lembro até se foi um sonho que eu tive, que ele quis me ensinar através do sonho, ou se foi uma visão, mas eu lembro que foi assim que começou essa canalização. Ele veio me ensinar através disso que ele tinha colocado na minha tela mental. Foi bem interessante. Então, para muitos, o que? O bode representa a negatividade, né? A agressividade, a dureza, né? Só que Jesus mostra que essa visão que a gente interpreta, essa interpretação que a gente faz, ela nasce da onde? Do nosso olhar limitado, do véu da matéria, né? Que é o que o Pai José ensina muito sobre a malha planetária, sobre o véu que a gente tem diante de nós, que impede que a gente use os nossos sentidos físicos para ver o que a gente deveria ver, e a gente acaba se conectando com a ilusão e com as restrições da matéria. Então o Mestre Jesus fala que o bode não é a representação do mal, mas do julgamento que a gente traz dentro da gente, do revanchismo e da ira. E ele fala que a ira, portanto, não é a essência de ninguém, mas é um pedido oculto de amor. Olha só, então ao manifestar o temor e a ira, ele pede por amor, né, por acolhimento, porque ele teme o que pode acontecer a ele, então ele ataca. Então como que é? O ser humano também age assim, não é? Então quando a gente manifesta o temor e a ira, a gente está na verdade pedindo por amor e acolhimento. Só que como a gente teme, como a gente tem medo de ser atacado, a gente ataca, né? E muitas vezes essa manifestação da ira na nossa vida, né? E aí o que o Mestre Jesus fala? Ele convida a gente a mudar o olhar, né? Em vez da gente ver esse bode preto como um símbolo do mal, a gente reconhecer nele a ovelha perdida, né? Que busca cuidado e pertencimento, né? Porque assim a gente compreende que a ira que a gente vê nos outros, ela também habita no nosso coração, né? E ela só vai ser transformada quando a gente sustentar o amor. Então ele fala que o bode é a ovelha desgarrada do rebanho, que a ovelha, ela é representação a ovelhinha obediente que segue o pastor, né? E o bode é a revolta, a ira, a raiva, querer fazer, né? Se revoltar contra tudo. Então esse simbolismo, ele traz de uma forma muito lúdica para tentar ensinar pra gente que o bode também é a ovelha, né? Só que o que acontece? Ele não foi acolhido com amor, e quando a gente acolhe com amor, é a ovelha, entende? Então o que ele fala pra gente como ensinamento, né? Sustentem o olhar compassivo amoroso por todos os seres, sem julgamento, sem a dualidade, né? Sem julgar, sem separar, né? Porque a escuridão não resiste ao amor. Olha só, a luz dissipa toda a escuridão.
E o olhar amoroso e compassivo diante da sombra transforma ela em luz. É aqui isso que ele está querendo ensinar. Então ele fala que a ira é um reflexo do nosso medo, mas ela pode ser dissolvida quando a gente aprende a enxergar com amor e compaixão. Então aqui a gente só não tá colocando só do lado de fora, quando a gente vê alguém irado, com raiva, revoltado e a gente julga, né? Mas também fala quando a gente se vê nessa condição, quando a gente se percebe com sentimento de ira, com sentimento inferior, e muitas vezes a gente julga, e isso faz com que a gente não permita que a gente acesse a raiz que está lá dentro. Só que quando a gente decide acolher isso dentro de nós, a gente também sabe para curar e purificar, tá? Então esse é o ensinamento do Mestre Jesus, nessa canalização sobre a ira, né? Eu vou trazer ao longo dos próximos dias, na medida do possível aqui, algumas canalizações e alguns significados dos mestres sobre vários dos pecados capitais que a gente trabalha no tratamento de 7 chaves, tá bom? Um beijo, gente!